Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente vai estar agora falando da segunda aula de histologia, tá? Nessa aula eu não vou fazer mais de um vídeo não, porque ela é a mais tranquila de todos, então eu vou fazer direto, tá? Vou falar dos tecidos conjuntivos especializados, então a gente vai estar falando tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo, tá bem? É, Começando pelo tecido adiposo, vocês vão ver que tem poucas informações de cada um deles. Esses não são assuntos que caem de forma muito específica, nem na específica da UERJ, porque se a gente for especificar muito, é leitura de lâminas, e não cai leitura de lâminas em prova de vestibular. Então, é tranquilo. O que é o tecido adiposo? Na verdade, o tecido adiposo ele é o tecido de reserva de energia em forma de lipídios. Então, é o tecido que vai estar armazenando e acumulando os lipídios ali, certo? Ele tem função principal de reserva energética para o corpo, mas também apresenta a função de proteção contra choques mecânicos, atuação como isolante térmico, sustentação de órgãos internos, porque vocês percebem isso porque nas camadas da pele, eu mostrei para vocês que a camada mais abaixo, né, ali na hipoderme, é uma camada de lipídios, é onde está o tecido adiposo. Secreção de substâncias como a leptina. A leptina ela é um composto muito importante que vai estar atuando em processos de saciedade e fome no nosso organismo. Eu vou falar melhor delas na aula de sistema endócrino. E o preenchimento de espaço entre tecidos. Tá? Esse tecido adiposo ele pode ser dividido em tecido adiposo unilocular ou multilocular. O tecido adiposo unilocular também é chamado de tecido amarelo. Tá? Esse tecido ele apresenta uma cor que varia entre branco e amarelo, por isso esse nome. E essa coloração está relacionada à concentração de carotenos ou carotenoides ali, tá? Dissolvidos em gotas de gordura. Ele é chamado de unilocular porque, na verdade, esse tecido está presente em adultos, de modo geral. E quando você tem à medida do desenvolvimento, as pequenas gotículas de gordura, digamos assim, elas vão se unindo, se fundindo, entre aspas, e formando uma estrutura só, que a gente chama de esse único locus, né? Por isso unilocular. Tá? Então, é característica de indivíduos adultos, que apresenta uma gota única de gordura, né, que se forma após a fusão de inúmeras gotículas. E a célula desse tecido é muito característica de ser muito esférica. Então, em histologia, em análise de lâminas, a gente consegue identificar muito bem o tecido adiposo por conta do formato das células. Tá? O acúmulo desse tecido em algumas células, em algumas regiões do corpo, está relacionado com a dieta e a idade do indivíduo. Tá? E praticamente todo o tecido adiposo no indivíduo adulto é unilocular, justamente por conta disso que eu falei. Tem lá as gotículas que elas vão se fundir formando uma gotícula única, tá bem? O tecido adiposo multilocular, ou tecido pardo, como ele pode ser chamado também, ele tem como característica grande quantidade de mitocôndrias, né? Ele vai ser quebrado ali constante para poder gerar energia, né? Porque é mais fácil de quebrar, são gotículas pequenas e separadas, ok? E tem vasos presentes ali também, tá? Ele tem uma quantidade muito reduzida em adultos, justamente por conta do processo que eu já falei, que ele já se uniu e formou uma única gota, tá? E está presente em regiões muito específicas, como no pescoço e entre os rins a gente tem também, tá? A característica clássica do tecido multilocular é a produção de calor pela sua quebra. Então ele vai estar atuando em processo de termogênese e tudo mais. Aqui está uma lâmina de tecido adiposo, vocês percebem que as células, elas são muito características, né? Essas células esféricas, assim, bem globosas. Então é uma característica clara dele. E é isso que tem para falar. Na verdade, não tem muito para falar de tecido adiposo. O resto que tem para falar é mais bioquímica, né? Esses lipídios eles são armazenados em forma de triglicerídeos, e esses triglicerídeos são formados por glicerol e ácidos graxos. Não tem muito mais além disso. Todo o resto a gente vai falando no metabolismo energético. E o tecido cartilaginoso? O tecido cartilaginoso é o que forma as cartilagens, né? E quais são as funções dessas cartilagens? Suporte. Ela sempre vai estar associada a muitas estruturas do corpo, revestir articulações. Isso é importante por quê?
Para evitar que um osso choque com o outro, né, o que daria muita dor por conta dos nervos ali presentes, tem cartilagem geralmente para permitir essa flexibilidade, né, essa proteção ali. Absorção de choques também por conta disso, porque está associado a essas estruturas. Facilita o deslizamento dos ossos nas articulações, formação dos ossos longos e dissolução da pressão. Características desse tecido: ele tem uma baixa atividade metabólica, ele tem uma baixa regeneração, então as células não realizam tantas mitoses. Ele é avascular, então ele não vai ter nenhum vaso sanguíneo ali para nutrir, para mandar nutrientes e oxigênio. Por isso ele vai ter uma estrutura chamada de pericôndrio, né, que o pericôndrio é essa porção que vai estar sendo responsável por essas funções, né, de nutrição e de transporte de outras substâncias ali. E tem as três células que constituem principalmente, que são as células condrogênicas, os condroblastos e os condrócitos, tá bem? Quais são essas... O que são essas células e quais são as funções de cada uma delas? Aqui é uma lâmina de cartilagem, uma lâmina que tem fácil visualização. Essa daqui é o pericôndrio, que é essa parte mais na extremidade. Ele vai ser responsável pela nutrição, pelo transporte desses constituintes e nutrientes para o tecido, tá? A gente tem as primeiras células que vão estar formando, são as células condrogênicas. Então as condrogênicas são as células de origem. Elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar dando origem aos condroblastos, tá bem? E o que esse condroblasto faz? Secreta a matriz cartilaginosa. Então todo esse meio aqui, esse meio presente entre as células é o que a gente chama de matriz cartilaginosa. Então as células condrogênicas, elas vão estar se diferenciando em condroblastos, produzindo condroblastos. Esses condroblastos são as células funcionais do tecido cartilaginoso, porque ela vai estar fazendo o quê? Secretando matriz cartilaginosa, tá bem? Dessa matriz, o que acontece? Ela começa a circundar algumas células. E quando ela circunda algumas células, esses condroblastos, eles podem migrar para lá e se diferenciar em condrócitos. Então, os condroblastos são as células que vão estar secretando a matriz, e esses condrócitos é resultado da diferenciação dessas células e vão estar ali presentes na matriz, né? Dentro dessa lacuna, tá bem? Então, isso é importante. Como classificação, a gente pode dividi-las em três tipos, que é a cartilagem hialina, cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, tá? A cartilagem hialina, ela é esse principal tipo de cartilagem, né, que eu falei com vocês. Ela tem uma visualização muito tranquila, que é o pericôndrio, os osteoblastos aqui e os... Desculpa, osteoblastos não, gente. Eu confundi, essas são células do osso, é porque tem o mesmo nome. Condroblastos e condrócitos, tá? Condroblastos e condrócitos, não confundem com osteoblastos e osteócitos, isso é depois. Tem os condroblastos e os condrócitos ali, tá bem? Nessa cartilagem. Aqui a gente tem a cartilagem elástica, que o pericôndrio... Aqui a gente vê o pericôndrio bem delimitado, né? Bem formando uma estrutura bem característica. Aqui a gente vê o pericôndrio, mas ele não está tão delimitado. Ele algumas vezes invade a matriz cartilaginosa, tá bem? Essa é um exemplo de cartilagem elástica. E na cartilagem fibrosa tem tanta fibra que a gente nem consegue ver pericôndrio, tá? Isso é importante. E aí, onde eu tenho cada uma dessas cartilagens? Cartilagem hialina eu posso ter no nariz, na laringe, extremidades ventrais, costelas, anéis da traqueia, brônquio, enfim, em muitas dessas estruturas. A cartilagem hialina ela é importante porque vocês conseguem perceber que ela é mais fina, né? Como pela matriz secretada ali de uma forma com não tantas fibras, você consegue ver um estado muito gel. Então, é muito comum que recém-nascidos tenham muita cartilagem hialina, tá? Por isso que a gente fala que o tecido cartilaginoso, ele participa da produção de ossos primários, da formação desses ossos. Porque nesse recém-nascido, ele vai ter muita dessa cartilagem, onde as células ali vão estar participando desse processo da formação também, tá? Desses ossos. Na cartilagem elástica, a gente percebe que tem uma elasticidade muito maior, porque tem presença de algumas fibras, mas fibras associadas à proteína elastina, fibras que têm característica mais elástica, como o colágeno.
Lembra que eu falei muito do colágeno tipo 3? Aqui na cartilagem elástica a gente tem muito colágeno do tipo 2. Esse colágeno, ele é resistente, mas ao mesmo tempo ele é muito elástico, ele é muito flexível, tá? Isso daí é uma característica importante ali. Onde tem muito disso? Tem no pavilhão auditivo, na tuba auditiva, tá? Isso é importante por conta da reverberação, acho que é essa palavra, se não me engano, que gera o som ali. Epiglote, isso é importante, não sei se vocês sabem o que é epiglote, mas é uma estrutura que vai estar separando, né, o trato respiratório do trato digestório, ali na região da faringe e a laringe. Essas regiões elas precisam de uma maior flexibilidade e uma maior elasticidade. E tem a cartilagem fibrosa ou a fibrocartilagem. Nessa, na verdade, ela é muito mais rígida, muito mais resistente, porque ela é constituída de muito mais proteínas fibrilares, né? Que tem como essa característica mesmo. E aí, essas cartilagens, elas estão muito associadas aos ossos mesmo, tá? Por questão de dar essa resistência e tudo mais. E associada muito ao tecido conjuntivo propriamente dito denso, né? Que é justamente o tecido que tem muita fibra, tá bem? Ela vai ter um outro tipo de colágeno, que é o colágeno do tipo 1. Qual é a diferença do colágeno tipo 1 para o colágeno tipo 2? Colágeno tipo 2, colágeno tipo 3, ele está muito presente em tecido conjuntivo propriamente dito. Colágeno tipo 1 e tipo 2 está muito presente em tecido cartilaginoso. O tipo 2 ele é mais flexível, ele é mais elástico, e o tipo 1 ele é muito mais resistente. Tá? Falar agora do tecido ósseo. Tá? O que é o tecido ósseo? O tecido ósseo ele é o único tecido, é o tecido mais rígido e mais duro, né, do nosso corpo. Ele vai formar o sistema locomotor, que eu vou falar com vocês no módulo de fisiologia. Quais são as funções que a gente pode atribuir a esse tecido? Suporte, por conta da estruturação, né, mesmo do corpo, né, sem o osso a gente não conseguiria se manter. Reservatório de íons, ele vai estar reservando diversos íons ali que são importantes para diversos processos de formação dos ossos, como o cálcio, por exemplo. Proteção, porque também é uma forma de proteção do nosso corpo, e a gente pode pensar também no crânio, né? A caixa craniana ela é constituída de tecido ósseo e ela está ali para proteger o nosso encéfalo. Abriga a medula óssea, que vai também ser uma estrutura que vem do sistema nervoso, né? Que vai ser importante para diversos processos ali de respostas ao meio. Sistema de alavanca e apoio aos músculos. Então, os músculos, eu vou falar ainda com vocês de tecido muscular, mas eles são importantes para o processo de movimentação e tudo mais, e eles estão associados aos ossos, né? Sem os ossos isso não seria possível. E armazenamento de lipídios. Não sei se vocês já viram, mas se vocês já acompanharam algum ortopedista, se vocês já tiveram interesse em ver, quem vê Grey's Anatomy vai entender que isso tem muito. Essas aulas são ótimas que a gente dá para associar muito a essas séries. O osso, ele pode ter uma estrutura meio amarelada dentro. Vocês podem perceber que pessoas que passam por essas cirurgias, isso aparece ali. Isso porque tem muitos lipídios ali armazenados, que são importantes também como reserva energética e para outros processos metabólicos ali. Tá? O primeiro, já fazendo uma associação a esse assunto que eu vou falar agora, a primeira iniciação científica que eu fiz na UF foi no laboratório de pesquisa clínica, né, na unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro. A gente tinha uma parceria com um ortopedista que era basicamente trabalhar com células de tecido ósseo. Né? O objetivo era formar tecido ósseo para implante ósseo a partir de um cultivo celular. Então, em uma cirurgia com um ortopedista, você geralmente, não sei se alguém passa, que eu acho muito legal a ortopedia, tem os restos dos ossos que sobram ali, e aí o que acontece? A gente pegava, né? Eu pegava e tudo mais, outros alunos pegavam ali, faziam a higienização desses restos de ossos e tudo mais, sequenciamento de material, seleção de células, retirava e cultivava essas células em um meio de cultura, em laboratório, tudo acompanhado direitinho. Qual é o objetivo? Que essas células comecem a produzir matéria, comecem a se ligar, na verdade, né, para formar por ligações celulares, junções celulares, comecem a produzir matriz óssea até formar um tecido ósseo. E o objetivo era justamente esse, a partir desses restos, juntar isso, formar um tecido
para que servisse de implante. Olha que interessante. É basicamente isso que dá para fazer. Dá para fazer muita coisa, né, na verdade. Acho isso, essa parte da linha da pesquisa científica particularmente incrível. Para estudar o osso, a gente tem dois métodos principais de estudo, que é o método de descalcificação e o método de desgaste, tá? A descalcificação é onde se tira a parte inorgânica e coloca em um fixador histológico, tá? E aí esses ossos ficam extremamente flexíveis, porque é a parte inorgânica, a parte dos sais ali, dos minérios, que fazem com que os ossos fiquem rígidos. A gente até vai falar um pouco do processo de mineralização, tá? Então, se você tira a parte inorgânica, os ossos ficam muito flexíveis. Aqui é um exemplo, não, aqui na verdade é um exemplo de descalcificação, por exemplo, tá? E tem o desgaste. O desgaste a gente tira a parte orgânica e depois fatia em finas, fatia o osso, né? Como se fosse várias rodelinhas assim, e o osso fica extremamente quebradiço, tá? Propenso a fraturas. Isso é interessante para a gente conseguir localizar, identificar em qual local as células estavam ali. Esse é um exemplo aqui perfeito de lâmina por desgaste, onde a gente pega esse osso, tirou a parte orgânica, então ele vai estar o quê? Só com minério, ele vai estar muito rígido, vai ser muito fácil fraturar aquilo. Então a gente corta e localiza onde estavam as células ali. Características desse tecido. Tem uma alta atividade metabólica, diferente do tecido cartilaginoso, tá? Tem alto para médio poder de regeneração, ele é muito vascularizado, então enquanto o tecido cartilaginoso não tinha vasos sanguíneos ali, só tinha o pericárdio, né, que ficava naquela estrutura mais na extremidade. Aqui tem o periósteo, que é essa estrutura que vai vascularizar ali o osso e vai ser importante para mandar os nutrientes e outros compostos. E tem as células constituintes, que são as células osteogênicas, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Tá? O que é cada uma delas? Então vamos lá, deixa eu... é aqui mesmo. Mesma coisa, a princípio, né? Tem as células osteogênicas, que elas vão se diferenciar e gerar osteoblastos. A diferença é que aqui, às vezes, não são todas as células osteogênicas que se diferenciam. Então você pode ter as duas ali, tá? Mas essas células osteogênicas elas se diferenciam em osteoblasto. E o osteoblasto é a célula, principal célula, a célula funcional dali, que vai secretar a matriz óssea, tá? Então, célula osteogênica se diferencia em osteoblasto e o osteoblasto secreta a matriz óssea, tá? Essa matriz óssea, ela vai ser todo esse espaço aqui preenchido, né? Todo esse meio, tá? Que vai ser importante para quê? Para o desenvolvimento do tecido. Parte dessas células migram para cá e formam o que a gente chama de osteócito, tá? Mesma coisa que a gente falou. Célula condrogênica, condroblastos e condrócitos. A questão é que aqui, esse osteócito, ele fica preso ali. Por quê? Nesse mesmo processo, a partir do momento que a gente secreta a matriz óssea, também começa um processo de mineralização. O que é mineralização? Começa a haver vários sais minerais ali e começam a passar esse tecido, né, desse estado meio fluido para um estado muito mais sólido e rígido. Por isso que o tecido ósseo é um tecido sólido, graças a esse processo de mineralização, que é a entrada desses diversos sais minerais ali, tornando essa estrutura mais rígida. E aí, esse osteócito, quando ele está preso ali nessa lacuna, ele pode se diferenciar em um osteoclasto, que não mostra aqui, é difícil visualizar mesmo, mas ele pode chegar a se diferenciar, tá bem? Esse assunto aqui já caiu no discursivo da UERJ, ele é bem importante, tá? Então, eu recomendo vocês reforçarem bastante nisso. Como que a gente pode classificar o osso? A gente pode classificar o osso em um olhar anatômico e em um olhar histológico. Em um olhar anatômico, a gente pode classificá-lo como osso esponjoso e osso compacto, tá? E aí, deixa eu ver se aqui... não mostra. O osso compacto não existe cavidades intercomunicantes, então não vai ter como... É uma matriz só, uma estrutura só, onde já ocorreu onde já tem a matriz muito bem delimitada ali, muito bem formada.
E aqui no osso esponjoso é onde ainda há esses espaços ali, tá? Onde ainda há esses espaços gerados pela presença de células que permite a comunicação entre uns com os outros, tá bem? Essas cavidades do tecido do osso esponjoso, elas são ocupadas pela medula óssea, então é aqui que a gente vai estar recebendo a medula óssea, tá? Que vai estar fazendo parte aí, vai estar entrando em contato com o sistema nervoso, por isso a gente recebe a mensagem, né, de locomoção e tudo mais também. E essa medula óssea, no início ela é vermelha, por conta do sangue, né, da produção de células sanguíneas que tem ali, mas à medida que vai tendo um acúmulo de tecido adiposo, um acúmulo de reserva de lipídios ali, ela passa a se tornar a medula amarela, tá bem? Por conta de coloração mesmo. Então aqui a gente consegue ver um osso esponjoso, tá? Com essas várias lacunas aqui, né? Com esses vários espaços, e um osso compacto, onde não tem esse espaço, a matriz é muito mais fluida. Em um olhar mais histológico, a gente ainda pode classificar esse osso como o osso primário e um osso secundário, tá? O osso primário, ele é sempre o primeiro a ser formado mesmo e ele vai sendo substituído gradativamente. Esse osso primário, para ele ser formado, ele sofre influência da cartilagem, como a gente falou antes, tá bom? E esse osso ele apresenta muitas fibras colágenas em várias direções, tá? Menor quantidade de minerais. Então, nesse osso não tem tanta mineralização, por isso que o recém-nascido ele ainda é mais frágil, ele é mais mole e tudo mais, porque à medida que ele vai desenvolvendo, esse osso primário vai sendo substituído pelo osso secundário e ele vai ficando mais rígido ali, vai tendo uma estrutura um pouco mais sólida, tá bem? Essas fibras colágenas, que elas estão distribuídas em várias direções, elas começam a ser organizadas no osso secundário, tá? E começa a ter mais minérios ali, começa a ter mais processo de mineralização. E essa organização dessas fibras colágenas forma um sistema, que na verdade elas são organizadas em lamelas e acaba formando um sistema que a gente chama de sistema de Hevia, tá? Esse sistema de Hevia são os canais entre os vasos ali, tá bem? Que são formados justamente por essa organização das fibras. Esse sistema ele vai ser formado por meio dessa organização no osso secundário, tá? Aqui é um exemplo de lâmina de material que sofreu desgastado, né? Que foi preparado por meio de técnica de desgastado. E esses canais eles vão ser importantes para uma comunicação ali entre o tecido ósseo, tá bem? Vocês conseguem perceber, inclusive, que se tem esse espaço ali, se tem esse espaço para comunicação, é muito mais no osso esponjoso, ok? E além desses canais de Hevia, que são esses canais formados por essas lamelas, por essa organização que ocorre no osso secundário, a gente vai ter também os canais oblíquos, que são os canais de Volkmann. Esses canais de Volkmann, eles vão dar o quê? Eles vão estar associados a esses canais de Hevia e eles vão ser formados quando o osso secundário já está em um processo mais avançado de desenvolvimento, quando ele já está bem, digamos assim, bem constituído, bem formado, e já está no processo de separação de ossos esponjoso e osso compacto, tá bem? O último tecido é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele é muito importante de todos os tecidos. Os dois tecidos que caem mais no vestibular é tecido sanguíneo e tecido nervoso. Mas tecido nervoso nem cai tanto como tecido, cai muito mais voltado para sistema nervoso. Não, na verdade cai tecido nervoso e sistema sensorial, cai sim. E tecido sanguíneo. Então, esse tecido ele é muito importante porque ele é o único tecido fluido do nosso corpo, ele é o único tecido na forma de líquido. E ele vai estar associado a praticamente quase todas as regiões do nosso corpo, tá bem? Então, o sangue, ele é estudado através de esfregaço sanguíneo, eu já falei com vocês isso em citogenética humana. Isso é importante para a gente analisar o exame, o hemograma que a gente faz, né, o exame sanguíneo, ele vai ser importante para a gente conseguir analisar como está a concentração de diferentes substâncias ali. Então, a gente precisa ter os elementos figurados, que a gente chama, né, em um precipitado vermelho, eles vão corresponder a 44, 45%, então isso daqui são as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos, que são as células responsáveis pelo transporte de gases.
tá? A gente tem uma fina camada translúcida, que é uma fina camada, uma fina películazinha ali, bem transparente, que é a chamada de papa leucocitária, tá? Essa papa leucocitária é formada por leucócitos e plaquetas, que são células de defesa, e outras células que, na verdade, não são classificadas como células que participam do processo de coagulação sanguínea, tá? Isso é a papa leucocitária. E nós temos o plasma como sobrenadante, que é a maior parte que fica no tubo de ensaio, tá? Esse plasma o restante do líquido que tem ali, né, na verdade, no sangue, e ele vai corresponder a 54%, 55%, tá? A gente pode classificar o tecido sanguíneo como um tecido mieloide, o tecido linfóide, né? Ele é muito classificado também como... O tecido sanguíneo é muito classificado como um tecido hematopoético, né? Pelos processos de hematopoiese que eu vou falar com vocês. O tecido mieloide, ele se encontra em ossos longos como húmero e fêmur, e ossos achatados como o externo e o crânio. A gente fala um pouquinho de ossos na aula do sistema locomotor, tá? Nas costelas, nas vértebras e o osso do quadril. Esse tecido mieloide vai ter qual função? Ele que vai produzir os glóbulos vermelhos, tá? E alguns glóbulos brancos e as plaquetas. Então ele que vai estar construindo, ele que vai estar produzindo os compostos que vão estar participando ali da constituição do tecido sanguíneo, tá? Todos eles vão ser formados a partir de células-tronco hematopoéticas, ou seja, são células que vão estar se diferenciando, têm um alto poder de diferenciação, tá? Elas podem se diferenciar em quaisquer outros tipos de células, ou quase todos os tipos de células, e isso vai ocorrer por um processo de diferenciação contínuo, a partir de uma célula-mãe, uma célula que a gente chama de uma célula parental, tá bem? E aí vai se diferenciar nesses outros tipos. E o tecido linfóide, ele vai produzir só glóbulos brancos, que são células de defesa, tá? Esse termo linfóide, ele está muito associado às linfócitos, que são as principais células de defesa do nosso corpo, tá? Que podem estar presentes ali no sangue. E as principais, na verdade, células que vai estar produzindo são os monócitos e esses linfócitos, que vão estar atuando como uma defesa, né, como os soldadinhos ali do nosso tecido sanguíneo. E aqui a gente tem essa distribuição, né, o tecido mieloide e o tecido linfóide formando essas células de defesa, né, e o tecido mieloide formando as plaquetas e os eritrócitos, tá bom? Todos esses neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, monócitos e tudo mais, basófilos, são células de defesa que eu vou falar com vocês. Quais são as funções que a gente pode atribuir a esse tecido? Transporte de nutrientes e metabólitos é o único tecido líquido do nosso corpo, né? Ele está presente em quase todas as regiões, então ele consegue ter um contato muito grande com a maior parte do corpo, transportando muita coisa. Transporte de oxigênio, né, e outros gases, regulação da temperatura corporal, manutenção do equilíbrio ácido-base, lembrando que você não pode ter eu não falei isso, eu falo lembrando porque eu já dei essa aula em outra aula de fisiologia em um outro curso, e aí eu falo como se eu já tivesse dado para vocês, mas não. Mas assim, o tecido ele não pode, quando a gente transporta carbono, por exemplo, né, na nossa corrente sanguínea, a gente tem que transportar isso na forma de bicarbonato, não pode transportar na forma de ácido carbônico, porque o sangue ele não pode ter um pH muito ácido, senão o indivíduo pode morrer de uma acidose. Então, ele vai ser importante para manter esse equilíbrio ácido-base também. Defesa, graças às várias células de defesa, os vários glóbulos brancos, e os mecanismos de regulação da homeostase, né? Chegar ao equilíbrio do corpo. A constituição, como eu já falei com vocês, tem os elementos figurados, que aí são as hemácias, que são as células responsáveis por transporte de gases, leucócitos, que são as células de defesa, e plaquetos, que participam da coagulação sanguínea, e o plasma, que é constituído de compostos orgânicos e inorgânicos, né? Ele tem água, principalmente 90%, proteínas, mais ou menos 9%, e alguns compostos nitrogenados. Então, agora eu vou falar de cada uma desses três elementos figurados ali, tá? Falar primeiro das hemácias. Essas hemácias elas também podem ser chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, tá? Essas células elas são anucleares, tá? Elas são as células do nosso corpo, que elas não vão possuir núcleo, mas elas ainda são classificadas como células, porque elas têm essa estrutura, né? Ela tem a estrutura de uma célula e tem muitos outros compostos.
E interessante é que essa hemácia, ela na verdade ela vai ser formada de uma, ela vai ser formada como uma célula nucleada e ela perde o núcleo no decorrer do seu desenvolvimento, no decorrer do seu processo de maturação. Ela perde esse núcleo e eu, novamente, eu sou um lamarquista, né, mas eu faço isso para ficar mais fácil para vocês. Não tem problema, considerando que vocês estão no ensino médio, ou pré-vestibular, né, no caso. Mas ela perde esse núcleo e isso em parte também é importante para a alteração da sua conformação e permite com que ela se ligue com mais facilidade aos determinados gases, que é a principal função dela. Tá? Ela tem esse formato que a gente chama de bicôncavo, o que proporciona essa grande superfície de contato, né? Essa grande superfície em relação ao volume para as trocas gasosas, tá bem? E elas possuem uma vida média de 120 dias, tá? Tendo uma variação, não é a mesma quantidade no homem e na mulher, tem uma variação aí. Essas hemácias elas vão expressar em sua membrana glicoproteínas específicas. E essas glicoproteínas são basicamente o que vão dizer o nosso tipo sanguíneo, né? Sabe aquele tipo sanguíneo que vocês veem A, tipo B, tipo AB ou tipo O? Que não, algumas pessoas falam tipo 0, mas está errado, né? O certo é tipo O, porque esse O vem de oligosacarídeo, que está presente ali que é o glicídio que está presente ali nessa glicoproteína, né, na membrana. Enfim, essa glicoproteína ela vai ser importante para quê? Ela vai ser importante para uma sinalização ali com outras células, tá? Então, em diversos momentos, essa glicoproteína expressa, ela pode sinalizar para uma outra célula, como uma célula como um macrófago ou outra célula fagocítica, que essa hemácia está no seu tempo de ser destruída. Esse processo de regulação ali é importante para que evite que o transporte de trocas gasosas, que é o transporte de gases ali, ocorra de forma ineficiente, tá? Então, esse processo de controle e reciclagem ali das hemácias é muito importante. A gente chama isso de hemocaterese. Hemocaterese é destruição, morte de hemácias, mas essa morte que é direcionada, ela é importante para que haja esse ciclo e renovação constante desse tipo celular, tá? A hemácia ainda tem dentro dela, né, associado, tem como sua proteína principal, a hemoglobina. A hemoglobina ela vai ser muito importante porque ela vai ter um grupamento M, né, que vai estar podendo se ligar ao oxigênio e ao monóxido de carbono também. Lembrando que é importante isso porque, fazendo uma analogia a um lado da biologia totalmente diferente, que é a ecologia, mas que vocês viram na NAT, esse monóxido de carbono ele é 250 vezes, ele tem 250 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Então, por conta disso, muitas pessoas podem morrer asfixiadas quando tem um incêndio e tudo mais, tá? Mas essa proteína ela é muito importante para se ligar a esses gases e também para se ligar ao íon H+, né? Quando você tem ácido carbônico formado na hemácia, impedir que esse ácido carbônico seja liberado na corrente sanguínea e que saia bicarbonato, uma enzima chamada anidrase carbônica, ela age sobre esse ácido carbônico, quebrando esse ácido carbônico em bicarbonato e H+. Esse H+ é armazenado na hemoglobina e o bicarbonato é liberado na corrente. Então ela tem muitas funções ali. Tem esse cálculo aqui, né, essa fórmula, mas eu não vou falar isso com vocês agora. Eu precisaria de um quadro para explicar, eu posso falar disso com vocês na live. Leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células de defesa, tá? O número que que vai estar presente ali é relativo, dependendo da imunidade de cada pessoa, né? A pessoa está com imunidade mais baixa ou mais alta. E esses linfócitos, eles não possuem função na corrente sanguínea, mas sim no tecido conjuntivo que está associado a ela, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, o que acontece? Na verdade, o fato de ter junções endoteliais ali, de ter um endotélio que liga esse tecido conjuntivo às hemácias, proporciona que essas células consigam fagocitar, né, exercer a sua função na
no tecido ali como proteção, função de defesa, e migrar para a corrente sanguínea para ter a regulação ali daquela região, tá? Aí esse processo a gente chama de diapedese, que é o processo de migração, né, dessas células de defesa que estão presentes no tecido sanguíneo para o tecido conjuntivo para realizar a sua função de fagocitose e degradação de determinadas substâncias, tá? Quais são as células de defesa? Quais são os glóbulos? Muitos. Na verdade, gente, essas células de defesa eu falo disso detalhadamente na aula de sistema imune. Mostra a estrutura de cada um, mostra como cada um age, mas eu cito aqui para vocês entenderem que elas estão ali presentes. Então a gente tem os neutrófilos, por exemplo. Os neutrófilos são células do sistema polinuclear fagocitário, tá? Essas células vão ser as primeiras células a chegar ali no momento de infecção. Tem os eosinófilos, que eles são células que vão estar presentes ali contra respostas a algumas reações alérgicas, mas a principal ação delas é resposta à contaminação de eumintos. Então, se você pega uma doença relacionada a plateuminto ou a nemateuminto, são os eosinófilos que vão estar atuando ali, né? Eles que vão estar sendo responsáveis por essa resposta à ação desses vermes. E tem os basófilos, que eles também vão estar atuando em reações alérgicas, tá? Em reações alérgicas tem muitas células, tem os eosinófilos, os basófilos, os mastófilos, que eu falei com vocês na aula passada. Os basófilos também migram para o ponto de lesão, assim como os neutrófilos, para controlar a quantidade de infecções que pode estar tendo ali, né? Que aí tem liberação de citocinas pró-inflamatórias e tudo mais. Tem os monócitos. Os monócitos é a maior célula dos leucócitos, né? Ela é uma célula muito, muito importante, porque ela está ali na corrente sanguínea como monócito, e o que acontece? Ela migra para o tecido conjuntivo para exercer sua ação, certo? E no tecido conjuntivo ela vira o quê? Um macrófago. Isso é muito importante, eu falei com vocês na aula passada. O monócito, então, são células do sistema mononuclear fagocitário que migram para o tecido conjuntivo para poder se diferenciar em macrófagos. E esses macrófagos são as células de defesa que vão estar protegendo o organismo ali, né? Fagocitando bactérias, restos celulares e até alguns antígenos para serem degradados. E nós temos os linfócitos, que são as principais células de defesa a nível sistêmico. Esses linfócitos podem ser divididos em linfócitos B e T. Não vou falar detalhadamente o que é cada um deles agora, porque isso é na aula de sistema imune, mas basicamente eles vão ser responsáveis por produção de anticorpos, por induzir morte celular, por ativar vias de sinalização da célula, enfim, muitos mecanismos de defesa. Aqui está mostrando um pouco deles, né, como que eles ficam na corrente sanguínea, o linfócito, como que é o núcleo. É importante saber como é a disposição do núcleo de cada um deles, tá? Vou falar disso na aula de sistema imune, com certeza. E o último elemento que eu quero falar com vocês são as plaquetas. As plaquetas, muita gente diz que elas são células, mas por que eu disse que elas podem ser e não são? Porque, na verdade, elas não têm o formato de uma célula, não têm a estrutura de uma célula. Por isso, a maior parte dos pesquisadores acredita que elas não são células, e sim corpúsculos. Corpúsculos que estão ali presentes na corrente sanguínea, são bem pequenos, mas o agregado deles é importante para gerar o processo de coagulação. E o que é coagulação? É um processo de aglomeração de hemácias. É quando você pega várias hemácias, aglomera por uma proteína fibrilar que está associada a essas plaquetas para conseguir gerar o coágulo. Isso impede que a gente sangre diretamente, eternamente, né? Tenha uma hemorragia e morra por isso. Então, o que é esse processo de coagulação sanguínea? Como que ele vai ocorrer? Isso aqui é o resumo do resumo. A coagulação natural, ela tem mais de 40 reações, tá? Mas para vocês, ainda não precisa saber disso. Na faculdade de medicina, vocês verão. Para ocorrer a coagulação, a gente precisa de cálcio, precisa de vitamina K, e precisa de uma coisa que não está aparecendo aí no esquema, que agora que eu percebi, que é o elemento 10. José, o que é o elemento 10? Proteína. Pensem assim. Porque assim, se vocês quiserem entender o que é elemento 10, vocês vão precisar saber o que é elemento 9, o elemento 12, o elemento 13, o elemento... Enfim, o elemento 7, o elemento 6, o elemento 5. E aí a gente fala das 40 reações. Se vocês me conhecem, sabem que se deixar, eu falo das 40 reações. Então, pensem que o principal é o elemento 10. Que ele vai participar como?
Tecidos com lesões ou plaquetas aglomeradas ali são sinais para formação de coágulo, coagulação, tá? Então, isso gera a ativação de uma proteína que é um hormônio, na verdade, né, proteico, que é a tromboplastina. Essa tromboplastina, na presença de cálcio no plasma celular e na presença desse elemento 10, o que ela faz? Ela induz a conversão de protombina para trombina. Mas de onde vem essa protombina? Ela vem do processo, a síntese dela, né, a ativação dela se deve a partir da presença de vitamina K no fígado. Por isso que precisa de cálcio, elemento 10 e vitamina K, tá? Então, na presença de vitamina K, essa protombina ela vai estar presente ali no plasma, tá? E ela consegue se converter na forma de trombina, se ativar na forma de trombina, na presença de cálcio no plasma e do elemento 10. Então, a protombina fica ativa na forma de trombina e essa trombina, ela ativa o fibrinogênio. Esse fibrinogênio ativado, ele faz o quê? Ele vai cair na corrente sanguínea, certo? E lá na corrente sanguínea, esse fibrinogênio, ele ativa uma proteína que é a fibrina. Quando eu digo ativa, se diferencia, tá, gente? É porque para vocês não tem diferença. Esse fibrinogênio, ele forma fibrina. O que é a fibrina? A fibrina é a proteína fibrilar que vai formar esse agregado agregado plaquetário, tá? Que vai formar aglomeração de hemácias. Então a fibrina é essa proteína fibrilar que vai estar juntando essas hemácias e formando esse coágulo, tá? Então graças a essa proteína tem o processo de coagulação. Para formar essa proteína precisa de vários processos ali, tá bom? Aqui eu escrevi isso para ficar mais fácil para vocês, um resumo de como ocorre esse processo de coagulação, tá? Só ler, mas é tudo aquilo que eu expliquei e encerro a aula aqui, gente. É isso, eu espero que tenham entendido, espero que não tenha sido cansativo. E façam as questões do capítulo, qualquer dúvida vocês podem mandar, a gente conversa na live, tá bom? E ainda, acho na apostila de vocês, isso ainda é histologia 1, mas eu posso confirmar. Enfim, agora vocês já podem fazer todas as questões de epitélio e conjuntivo. Só deixem a de muscular e nervoso para fazer depois, tá bom? Gente, bons estudos e a gente se fala. Beijo grande.